Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar uma biblioteca de simbologias de acordo com a nossa norma aqui no Arcline. Então vamos lá. Bom, e para criar não tem segredo nenhum, vai ser basicamente um desenho do CAD que a gente cria ali e já trabalha e já salva na nossa biblioteca, tá? Então vou mostrar fazendo dessa forma, criando um 2D ali, WG normal e conseguindo também trazer de fora, então trazer importando de CAD, PDF, por que não, dentro do Arcline, trabalhando em cima disso, belezinha? Bom, de forma geral, eu vou mostrar três coisas principais nesse vídeo. A criação do zero, então desenhando dentro do Arcline. 2. A criação importando algum elemento, seja de fora, então como um PDF, ou seja do próprio Arcline, aqui de uma biblioteca, para tirar de base algum bloco que já possui aqui. E 3. Montando um bloco, um grupo 2D paramétrico, então que ele puxe informações automáticas dentro das configurações. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso software começar com a primeira opção. Bom, para a primeira opção eu vou fazer essa simbologia de norte simples aqui. E como que a gente modela essa parte, essa simbologia dentro do software, dentro do Arcline? Sabendo que, no caso, né, a gente vai ter que criar uma simbologia de norte para o nosso projeto. Bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo. Vocês vão usar a ferramenta de rascunho. Sempre a ferramenta de rascunho para fazer essa parte 2D. Então, para fazer qualquer simbologia 2D, rascunho. Perfeito? E aqui a gente vai desenhar. Então, clicar na ferramenta de círculo, colocar o tamanho que a gente achar válido. Nesse caso, eu vou colocar aqui 0,7, 0,8, por exemplo. No caso de eu colocar esse norte aqui junto com o meu projeto. Perfeito? Coloquei aqui. Maravilha. Primeiro passo feito, que é fazer a circunferência. Bom, agora a gente vai fazer uma polilinha desse ponto até esse ponto, até esse ponto, para criar ali o triângulo da nossa seta. Na nossa representação, isso aqui passa um pouquinho, então logicamente que a gente vai clicar nesse ponto final, alterar comprimento e alterar um pouquinho esse comprimento, tá? Vou colocar até 1.15, no caso aumentar ponto 15, né? Peço perdão, então vou aumentar ponto 15 para a gente ter o mesmo tamanho dos dois lados, então 0,15, prontinho. Tá feito. E agora uma vertical para a gente ter essa opção de simbologia. Então a gente desenhou, tá desenhado. Pô, Gabriel, aqui eu notei que ele tem uma espessura maior do que essas daqui. Não tem problema. Coloca aqui uma dica, né? Coloca aqui a escala que vocês mais gostam de usar normalmente, ou uma escala média, tipo 1:50. E vamos fazer essa alteração aqui. Essas daqui pode colocar o peso de linha 0, ou então um pouquinho mais, só para a gente ter um peso gráfico nelas. Pode ver que aqui mudou. Gabriel, volta onde você foi. Seleciona peso da linha, seleciona o peso da linha. E aqui a gente vai colocar, logicamente, outro peso de linha. Então, se ali foi aquele, aqui eu posso colocar 1.15, posso colocar até um pouco mais, colocar 1.20, tentar 1.40 para ficar bem mais forte. Então, pronto, a gente tem uma simbologia perfeita aqui. Poderia ser até um pouco mais ali, pelo que eu estou vendo, colocar 0,5, tá? Se tiver indicativos da pena exata que precisa disso, é só colocar nesse valor aqui. Aqui vocês vão definir peso da linha, tipo de linha, cor e assim por diante, tá? Então já vai definir bastante coisa. Se quiser, já pode colocar um textinho aqui, né? Então, um textinho que vocês acharem válido. Então, escolher o estilo de texto que vocês trabalham, clicar aqui na letra que você quer, no nosso caso é o N, e já definir aqui. Gabriel, tem alguma diquinha para o meu texto? Bom, aqui você coloca o texto que mais te agrada, né? Se é 4 mm, 2 mm, para ficar nesse norte aqui, para ficar indicado aqui, tá? E aqui nesse carinha, você vai escolher aqui um tamanho fixo para o lote, perfeito? E aqui um tamanho próximo disso. Gabriel, me dá uma dica, como que eu sei o tamanho que eu coloco aqui para eu ter referência no desenho? Bom, vamos lá. Vamos para a nossa documentação, vou abrir uma prancha aqui do zero, sem carimbo, sem nada, só uma prancha realmente. E eu vou trazer aquela nossa vista para cá, tá? Então eu vou trazer justamente na 1:50. Então eu trouxe aqui.
Gente, qualquer dúvida nessas partes que eu estou passando aqui, eu recomendo ir lá no curso de noções básicas. Lá passa tudo sobre essa parte de documentação, perfeito? Aqui ele me mostra como que vai ficar esse meu texto. E aí é só comparar isso com isso. No caso aqui pode até ser um pouquinho maior essa fonte. Então eu vou colocar uns 200 aqui. Vai estar bem representado, tá? Então, resumindo, 200 é o tamanho total do meu desenho e 4 milímetros é o tamanho que sempre vai ficar na minha prancha. Prontinho, configuramos a primeira representação técnica aqui. Podemos, logicamente, já criar as outras, né? Aqui eu nem vi, né? Mas passa um pouquinho para fora aqui embaixo também, sem problemas. Passar a mesma distância para ficar alguma coisa mais homogênea. Sem problemas, vamos usar essa de referência, selecionar tudo, clicar nesse maisinho, mover uma cópia, passar até onde eu quero, já vou aproveitar e fazer 2 cópias. Nisso daqui, eu vou trocar apenas a nomenclatura, que se eu não me engano tá NM, na verdade. Então, NM, que é o serial norte magnético, vou dar um OK. Eu só vou alinhar isso daqui agora. Então, eu vou vir aqui, alinhar. Perfeito. E a última simbologia, a gente tem aqui um N, e aqui vai estar passando o NP, né, que seria a outra simbologia aqui. Bom, isso aqui vai depender um pouco da variação, então o que dá para fazer é sempre manter a simbologia aqui de um NP ou junto dela mesmo. Então vocês podem fazer um novo desenho, tá? Sempre mantendo aqui a origem no meio. Então aqui, ó, centro, tá? Gabriel, como você fez isso? Cria uma reta padrão, 2 pontos para criar uma linha. Vem aqui nesse centro, vai estar sempre no centro da forma, tá, gente? Vocês vêm até o centro aqui. Veio nesse centro? Agora sim, vamos alterar. Então aumenta isso daqui, e coloca a nomenclatura que vocês quiserem nisso daqui. Então mover uma cópia, move para cá, e eu só vou rotacionar ela para onde eu quero, tá? Então deixar isso aqui perpendicular àquilo ali. E alterar, logicamente, a nomenclatura. No caso aqui, nem precisava, né? Então deixa eu dar um Ctrl Z e colocar NP. Então até aqui, desenho CAD padrão, onde eu criei linhas, polilinhas, defini aqui a espessura dessas linhas e defini a nomenclatura, o texto que vai acompanhar essas simbologias. Fiz isso, Gabriel, mas está sempre solto, eu quero colocar isso, eu vou precisar desenhar toda vez? Não, aqui que entra a parte de criação de grupo. Onde você vai? Grupo 2D, criar grupo na biblioteca, selecionar, dá um Enter. Nessa seleção, você vai clicar nos pontos de referência desse seu projeto. Eu recomendo, nesse caso, os 4 quadrantes e o centro dessa simbologia para ficar mais fácil. Clicou com o botão direito, coloca o nome que você quer. Então, por exemplo, Norte 1. O ideal é sempre manter uma organização nas suas pastas. Então, vamos colocar aqui na categoria certa. Então, sinais. Aqui eu vou colocar uma nova para Norte. Na verdade, até tem Norte aqui, mas eu vou colocar Norte Total CAD, para a gente ter uma diferenciação. E eu vou dar um OK, tá? Configurado, primeiro grupo. Vamos para o segundo? Mesma coisa, criar grupo na biblioteca, seleciono os pontos que vocês preferirem, eu vou selecionar só os 4 dessa vez, e eu vou colocar Norte 2, já está salvo na mesma pasta, vou dar um OK. Vamos para o terceiro? Vamos, criar grupo na biblioteca, seleciono tudo, seleciono os meus eixos de referência para posicionar depois, dou um OK, lembrando que o OK pode ser o botão direito ou o Enter do meu teclado. Vou colocar como Norte 3. Prontinho, terceira simbologia customizada. Então agora, gente, sempre que vocês precisarem, é só vir aqui, centro de design, grupo e na pasta que vocês salvaram, tá? Então aqui está os nossos 3 nortes, que vai ser só clicar e arrastar e colocar no seu projeto conforme a ABNT, enfim, conforme a regra que vocês precisarem, tá? Então vai estar sempre disponível aqui. Outra forma é pesquisar. Como vocês sabem o nome, clica aqui em grupo e pesquisa, né? Norte. Prontinho, todos os nortes disponíveis aqui para vocês, tá? Então, sempre que vocês quiserem, vai estar aqui com a nomenclatura que vocês colocarem. Bem facinho, né?
E as outras modalidades que eu citei anteriormente não vai sair muito disso, podem ficar tranquilos. E o que é que muda? Bom, vamos para a segunda então. Bom, para a segunda parte eu baixei aqui essa biblioteca, tá bem simples aqui de Norts também, para seguir o mesmo tema que a gente está trabalhando. E aqui tem várias simbologias feitas para CAD, né? Feitas aqui para CAD no DWG, que eu abri no ZWCAD, tá? Inclusive a gente tem bastante vídeo do ZWCAD, caso não conheça, só dá um pulinho lá para conhecer, vale super a pena, tá? Bom, então aqui eu estou no ZWCAD, WG normal. Para fazer isso, eu vou abrir um arquivo do zero, tá? Então eu vou colocar aqui novo projeto, vou salvar esse daqui porque eu quero salvar. E abrir um do zero para a gente fazer do zero bonitinho, para a gente só ver o que a gente for importar realmente dentro do Arcline. Então vamos lá, vou abrir um projeto do zero, dar um ok aqui, não quero passar nenhuma informação, e eu vou clicar em arquivo, importar DWG. Ou então, se você estiver usando o ZWCAD, você pode usar a conexão entre os dois aqui através da biblioteca do aplicativo BIM, clicando em Export, tá? Fica da sua preferência. E aqui no Arcline ele já vai importar esse DWG. Você escolhe como você vai trabalhar, como você vai importar, o tamanho, qual a escala e assim por diante, tá? Se vocês quiserem ter uma noção, essa simbologia aqui está com 20 metros. Eu vou abaixar um pouquinho, vou colocar ela a 20 centímetros, 50 centímetros mais ou menos. Bom, dando ok, ela salva aqui, ó, ela abre exatamente do jeito que estava no CAD, tá? Então tá salvo, tá aberto, igualzinho tá lá. Então, aquela parte de desenho a gente já pulou, vai ser só salvar. Então, já sabem, né? A gente olha aqui o que mais gostou. Então, por exemplo, eu gostei bastante dessa simbologia aqui, por exemplo. Como que você faz? Rascunho, grupo, criar grupo na biblioteca. Seleciona só o que você quer, né? Então, se criar grupo na biblioteca, selecionar aqui os itens que fazem parte desse grupo, dá um ok. Escolhe aqui os pontos de referência, então os pontos que eles serão considerados para inserção. Definiu isso? NortCAD 1. Deu um ok. Pronto, sempre vai estar disponível essa biblioteca. Mais fácil ainda, né? Bem tranquilo de criar. Então, todos que vocês gostarem, é só fazer isso. Grupo, criar grupo na biblioteca, importar, clicar os 4 pontos que você quer usar de referência e colocar no NortCAD 2, por exemplo. Tá? E prontinho, a gente já tem uma biblioteca de Norts para aplicar no nosso projeto. Então sempre que eu quiser abrir um arquivo agora, que eu estou projetando, que eu estou definindo, quero colocar uma informação de Norte, tranquilo, venho aqui, Centro de Design, Grupo, vou colocar aqui na pasta, tá? Vou fazer manualmente, não vou pesquisar lá em cima, mas se eu quisesse eu poderia clicar e arrastar e definir, tá? Pô, Gabriel, tá muito pequeno isso daqui. Não tem problema. Vem aqui, escala. Escalou nesse carinha até você achar que tá válido agora. E com isso a gente passa pelas dois primeiros itens, né, que eu citei lá no comecinho, que é a criação do zero dos nossos simbologias, que são esses casos aqui, que é só usar a ferramenta de rascunho e desenhar. As edições por importação, então você pode sim desenhar em um CAD e trazer esses blocos já prontos, também vai funcionar super, tá? E agora eu vou ensinar uma dica extra aqui para vocês, que é a criação dos elementos que nem esse daqui. Esse daqui já vem no Arcline, tá? Então podem ficar tranquilos que ele já vem dentro do software. E o que seria essas simbologias? Vocês vão ver que esse bloquinho específico ela tem um cifrãozinho L e D e cifrãozinho underline SHT. Tá? O que significa isso? Significa que esse bloco está parametrizado às informações de algum elemento, tá? E para isso, gente, eu vou usar de referência alguns bloquinhos, tá? Eu vou dar o exemplo, nesse caso, de nível, de cotas de nível em geral, e eu vou dar o exemplo de ambiente, então aqueles ambientes clássicos que colocam o quadradinho, bolinha, triângulo, para representar os revestimentos, os acabamentos dos ambientes. Eu vou dar esses dois exemplos aqui para vocês, tá? Bom, sem mais delongas, vamos começar com os de nível. Bom, para a gente começar com a de nível, eu vou mostrar como usa primeiro aqui dentro do software, caso vocês não saibam. É só vir em dimensão, escolher aqui a cota de nível, escolher
qual elemento você vai considerar para puxar esse nível. Então, nesse caso, eu vou usar essa parede aqui. E usar se você vai usar o topo ou o fundo dessa parede. E aí ele vai te dar o valor aqui e ele vai colocar a sua simbologia. Durante esse processo de colocar essa simbologia que você escolhe aqui para mudar essa simbologia adicionada, tá? Então você pode escolher qualquer uma aqui e ele vai inserir esse carinha com aquele número que você colocou. Porém, para ele fazer isso, ele tem um parâmetrozinho dentro desse número, então para ele saber que está zero e para ele saber onde ele tem que substituir, tá? Então isso é um fato. Ele tem essa simbologia, ele tem entendido isso dentro do software, tá? Ele sabe, ele consegue identificar qual que é a altura e substituir o texto por isso. Para isso que entra aqueles cifrãozinhos que eu tinha citado no nosso corte. Então esse cifrãozinho vai falar para o Arcline qual o número que ele tem que considerar quando você colocar esse símbolo. Simples assim, tá? Mas, Gabriel, como que eu acho isso? Como que eu vou saber que o cifrão IDL é para corte? Calma, que eu vou mostrar aqui como você nunca mais vai esquecer. Bom, resumidamente, gente, dentro de cada grupo vai ser em algum lugar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando customização de carimbos. Então, dentro do nosso layout de plotagem, para ele preencher automaticamente um carimbo. Então, dentro do layout de plotagem, para ele preencher automaticamente os nossos carimbos, tá? Para ele preencher automaticamente essas informações aqui. Como que ele sabe qual cifrão usar? Basicamente, dentro do layout de plotagem, você vem nessa setinha aqui, criar carimbo de plotagem, variáveis. Pronto. O Arcline vai te dar todas as variáveis que vocês precisam. Então, pô, Gabriel, eu quero o nome do projeto. Automaticamente ele vai te falar que o nome do projeto vai ser cifrãozinho project name, tá? Logicamente aqui ele colocou como nome do projeto, mas quando você visualiza isso, ele te fala depois. Então, se eu quiser o andar atual, current floor. Se eu quiser referência, cifrão, reference e assim por diante, tá? Você consegue definir qualquer elemento lá de trás aqui, só com esses cifrãozinhos que ele te dá depois ali da informação. Então você já consegue ter acesso direto. A mesma coisa a gente vai fazer daqui a pouquinho com o ambiente e área. Mas antes, para a gente não perder o foco, vamos voltar nos nossos níveis, tá? Como que vocês fazem nos níveis em geral. Basicamente, eu recomendo vocês a usarem os níveis que já existem, tá? Então, por exemplo, aqui os níveis de elevação, clicar e arrastar e posicionar. E aqui entra um pouquinho daquilo que a gente tinha falado anteriormente, de reutilizar os que estão no ZWCAD, então, no Arcline, perdão. Então é outro ponto que eu tinha citado que eu ia passar aqui no vídeo. Então nesse vídeo aqui, botão direito, editar grupo, e aí ele vai editar esse grupo e você consegue editar. Então, coloca aqui a espessura que você quer, nesse caso aqui eu vou aumentar para seguir o nosso exemplo ali da BNT, né? Aqui eu vou diminuir, aqui eu vou diminuir e aqui eu vou diminuir. Basicamente é essa alteração. E aqui nesse texto eu vou aproximar um pouquinho mais dessa nossa linha. Vai ser essa a substituição que eu vou fazer nesse grupo. Botão direito, fechar grupo, prontinho, a gente tem um novo grupo configurado. A diferença é que eu vou clicar com o botão direito, na verdade, e eu vou, antes de tudo, vir aqui em botão direito. Vou vir aqui em explodir grupo. Então eu vou explodir completamente agora. E eu vou criar um novo grupo que nem a gente já viu. Então eu vou vir aqui, criar grupo na biblioteca, selecionar tudo, botão direito, definir os 4 pontos de inserção, assim como a gente já viu também. E coloca aqui o nome. Então eu vou colocar aqui como elevação ABNT, por exemplo. Coloca o nome que vocês quiserem, na pasta que vocês quiserem. Eu vou colocar na mesma pasta que estava antes, que seria a pasta de elevação. Então, ok. Prontinho, está criado uma elevação. Vamos ver o que vai acontecer quando eu usar isso daqui dentro da nossa parte de elevação. Então, dimensão, elevação, seleciono o que eu quero, dou um clique de referência e escolho se vai ser no fundo ou no topo. Mudança 2D. E escolho dentro disso qual que vai ser a simbologia usada nesse carinha aqui. E pronto, tá feito, tá?
está alterado ali. Então agora eu posso usar essa simbologia nova, customizada que a gente criou para qualquer lado. Então nesse caso, por exemplo, eu vou usar para o fundo da minha live, pro fundo ali da nossa linha de referência, dá o OK, e sempre que vocês quiserem, o nível de vocês vai estar configurado. Então bem legal, né, gente? É bem tranquilo de criar, bem tranquilo de editar, não tem segredo, que nem eu disse. Então sempre que quiser algum exemplo já existente, então níveis, corte, etc., usem os blocos do Arcline como referência e editem o que você precisar, que vai dar super certo. Então a gente saiu disso para uma simbologia bem mais próxima ali do que pede na BNT, por exemplo, e dando super certo, tá? Dando super bem tranquilo de criar. E agora chegamos ao momento mais esperado, que é aquela simbologia na planta baixa dos revestimentos dos ambientes. E para ela também não tem segredo, tá? Vou pegar até um exemplo aqui pra gente. Prontinho. Seria esse exemplo aqui, quadrado, triângulo e círculo, para mostrar os acabamentos ali dos nossos ambientes, tá? Parece ser difícil, parece ser complicado, mas vocês vão ver que vai ser bem facinho. A gente vai fazer primeiro o quê? Logicamente, um quadrado, um triângulo, e eu vou buscar os três do mesmo tamanho, tá? E um círculo. Pronto. Agora eu vou colocar eles na ordem, né? Então o círculo vai lá para o último. O triângulo vai aqui para o meio. Pronto. Primeiro passo está feito. Está concluído. Agora eu vou editar para eles conseguirem passar alguma informação, para eles conseguirem falar qual é o revestimento da parede, do piso e do teto, linkado diretamente ao meu ambiente, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro passo de tudo, primeira dica que eu dou para vocês é montar esse revestimento do jeitinho que vocês querem, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou querer nesse padrão aqui, ó, mostrando o ambiente, embaixo metragem quadrada, embaixo os revestimentos. Vou querer exatamente assim. Então, vou mover isso aqui um pouquinho para cima e para isso eu vou precisar dos textos. Então, quarto, coloco o texto aqui em cima, para eu ver de fato como está funcionando. Aqui embaixo eu vou colocar metragem quadrada. Então eu vou até colocar alguma simbologia aqui de como eu quero, tá? Então eu vou colocar metragem quadrada, ligado diretamente àquele quarto ali. Pode já colocar também o exemplo que vocês querem de texto, tá? Então, por exemplo, isso aqui eu vou deixar em negrito e o de baixo sem estar negrito. Então vocês podem sim configurar já o estilo de texto. E aqui, logicamente, eu vou preencher com as informações genéricas, logicamente, nesse fato, né? Então eu vou colocar aqui tudo 1, para a gente ter essa visualização do que está acontecendo, tá? Então 1 e 1 dentro aqui das nossas simbologias. Então vocês podem organizar, criar e definir isso do jeito que vocês quiserem, tá bom? Perfeito. Então, primeiro passo, visualizar o símbolo, visualizar o bloco que você quer. Segundo passo, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai pegar, vai até a sua parte de ambiente, ambiente área, e você vai ter aqui, ó, customizar. Lembra das variáveis lá atrás? Então, você vai clicar aqui em variáveis. Ele vai te dar todas as variáveis que você pode ter dentro disso. E quais que a gente quer aqui? A gente quer o acabamento, logicamente, do piso. Escolhe o tamanho do texto que você quer e posiciona esse acabamento do piso aonde você quer, tá? Feito. Se quiser até apagar isso daqui, pode também, não vai ter problema, porque parece que não, mas o texto está aqui, ó. Ele está posicionado, o parâmetro está definido, tá? Vamos lá, segunda etapa, a gente já definiu o material do piso, perfeito? Então, ambiente, ambiente área, customizar, variáveis, e agora a gente vai para o acabamento da parede, perfeito? Acabamento da parede, defina o tamanho, defina onde que esse acabamento vai ficar, cliquei, definir, posso apagar isso daqui. Vamos para o próximo, customizar, variáveis, acabamento, por último, do teto, tá? Então, clico aqui. Defino o tamanho, vou definir igual os outros, logicamente, e defino onde isso vai ficar. Então aqui, gente, parece que não, mas se eu selecionar, a gente tem 6 elementos. Textos e polilinhas e círculos, tá? Então a gente tem as informações ali já, podem ficar tranquilos.
Aqui embaixo a gente tem a metragem quadrada do ambiente, então a área desse ambiente, é isso que eu vou inserir ali. Ambiente, customizar variáveis. E dessa variável eu vou colocar aqui então. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, plus area, ok, então marcado. E aqui, logicamente, ok. Se quiserem usar outras áreas também dá, tá? Na área de iluminação, enfim, o que vocês quiserem. Nesse caso aqui eu vou usar esse tipo de área realmente. Bom, ok, define o tamanho, define aonde isso vai ficar. Posso apagar. E por último, mas não menos importante, o nome do nosso quarto. Então aqui, customizar, variável, e aqui eu vou colocar, por último, nome da sala. Defino qual o tamanho, então se eu quiser até aumentar o tamanho aqui para 0.20, para ficar um pouquinho maior, eu tenho essa liberdade, então eu posso. Clico onde vai ficar e apago. Então agora se eu selecionar isso daqui, a gente tem 8 itens, que são os 8 itens que a gente criou, que a gente customizou dentro do Arcline. Customizei, criei esses 8 itens dentro do Arcline, eu vou fazer o quê? Vou vir em ambiente, ambiente área, customizar, criar carimbo, tá? E eu vou criar clicando ao contorno desse carimbo, do jeito que eu preferir, tá? Eu posso sim fazer um contorno antes, posso definir do jeito que eu quiser naquela visualização, isso aqui vai ser vocês que vão mandar. E vai colocar esse nome então, eu vou colocar carimbo personalizado. Impressão, não, eu vou querer colocar em sinais. Vou querer colocar aqui em ambientes. E dar um ok. Beleza, definido. Então olha aqui o nosso cifrãozinho colocado de forma automática dentro do software, tá? Então isso daqui logicamente vai ser preenchido automaticamente depois, conforme a gente for configurando e conforme a gente for definindo, tá? Então vai ser bem facinho. Então assim que a gente cria parâmetros dentro do projeto. E o que é legal? Dentro disso, a gente pode customizar esses ambientes áreas. Então como que faz isso daqui? Ambiente. Clica no ambiente, ele já vai criar ali o seu estilo, tá? Propriedades. Vocês vão vir aqui nessa opção, selo personalizado. Vai habilitar e vai clicar aqui no maisinho para você selecionar exatamente o símbolo que você quer, tá? Então, no nosso caso aqui está em ambiente, personalizado. Vou dar um ok. Automaticamente ele já puxou, tá, as informações exatas. Então, o nome, metragem quadrada e aqui os acabamentos. Nossa, Gabriel, mas sobrepôs tudo aqui. Por quê? Porque aqui nos valores calculados, ele está puxando essas informações como nomes, ó. Então, mas no caso aqui, na nossa representação, a gente usa como números. Então, eu vou colocar como, por exemplo, 1, 2 e 3 para o chão, parede e forro. Então, tá linkado aqui, separadinho, bonitinho. E pronto, nossa simbologia está feita, está concluída, tá? Então, nas configurações de ambiente, que a gente já viu lá no curso de noções básicas, de colocar o nome, né? Então, colocar o nome quarto, por exemplo. Metragem quadrada calculada de forma automática. E aqui agora a gente consegue adicionar os acabamentos de chão, parede e forro. E eles já colocarem a numeração ali dentro da simbologia. Aí vocês podem pensar, pô Gabriel, mas eu achei um pouquinho de trabalho, eu não quero ligar isso aos meus ambientes. Eu posso? Pode, não tem problema. De novo, tudo que você criar aqui no grupo, sempre que você quiser, você vai ter acesso, tá? Então, sempre que você quiser, você poderia criar tranquilamente só aquele grupo, só o quadrado, triângulo e bolinha, e vir aqui em sinais, ambiente, clicar e arrastar para os ambientes que você quer, tá? E definir isso daqui na hora, né? Então, material do piso vai ser 1, material da parede vai ser 2 e material do teto vai ser 3. Então sim, você pode definir isso daqui na hora, criando apenas o grupo e importando. Essa dica que eu dei aqui é para já juntar direto no ambiente, porque aí se você mover um, você move o grupo inteiro, tudo junto, direto, de forma bem inteligente e prática, tá? Bom, e por esse vídeo é isso. Creio que com essas dicas que eu dei aqui, vocês consigam criar qualquer tipo de simbologia, tá, dentro do Arcline. Seja ela simbologias simples, como é o caso do nosso norte, que a gente fez aqui. Seja simbologias importadas de fora, então de CAD, PDF, vai seguir a mesma lógica do CAD que eu mostrei. Então, seja importada de fora, ou então até mesmo grupos mais complexos, vamos chamar assim, como é o caso aqui do ambiente,
da simbologia de ambiente como um todo, ou então da simbologia de nível, que é o caso que a gente fez aqui para a criação dos níveis, tá? Então a gente viu bastante tipos de criação de grupos, seja ele simples, seja ele com base em arquivos externos, ou seja ele com parâmetros embutidos dentro do software. Só para reforçar a parte dos parâmetros, cada grupo vai seguir uma lógica de criação dentro desses parâmetros, tá? O de elevação é só usar algum bloquinho de elevação como base, ele vai entender perfeitamente e vai ser mais fácil, essa é a dica que eu dou. No caso de parâmetros adicionais, vamos dizer assim, como é o caso dos nossos blocos aqui para puxar automaticamente o material do piso, o material da parede ou o material do teto, é só entrar dentro do menu respectivo. Então, nesse nosso caso, é o menu de ambiente, porque vai estar dentro do meu ambiente. Então, eu venho aqui na parte de customizar variáveis, perfeito? E no caso aqui, da parte, se eu estiver criando esse grupo para pranchas, para definir o meu carimbo, por exemplo, vai estar aqui em layout de plotagem, criar carimbo de plotagem e variáveis, perfeito? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até uma próxima.